Estamos aqui mais uma vez no Centro Comercial do Continente de Loures para mais uma entrevista. Desta vez, o nosso convidado é Nuno Paulino, obrigado por teres vindo. Olá, viva. Que é ator, fundador do TNR, Teatro Nacional de Rua. Vamos começar então a nossa entrevista. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Centro Comercial do Continente de Loures. E no fundo eu queria começar por falar um pouco sobre ti. Na tua lide, na tua vida, o que é que te fez chegar ao teatro e transformar-te em ator? Olha, há muitas coisas. Talvez as pessoas já nascem para aquilo que têm que nascer, primeiro que tudo. Depois, a certa altura, nasci em Odivelas, Concelho de Loures na altura, e não havia absolutamente nada, mas eu fui educado no meio com muita cultura, tinha livros em casa com fartura e sempre fui muito apaixonado da leitura e da escrita, e quando era miúdo eu queria ser escritor. Portanto, no fundo, autor, Exatamente. de alguma forma. E os dramaturgos é isso que fazem, que é o que eu faço, é escrever peças de teatro. Pronto. Independentemente se a linguagem é mais literária, menos literária, no fundo é um guião de uma peça de teatro, portanto é uma obra autoral. A determinada altura percebi rápido que gostava dessas coisas, porque não queria estar a estudar, não me identificava com o sistema de ensino, que não me trazia grande aporte, apesar de ter tido uma professora primária que me meteu a fazer carnaval, grafites, pintura, escultura, poesia. Portanto, era uma mulher muito à frente, que se chamava Dona Laura, e que me deixou assim uma espécie de grande visão panóptica do o que poderia ser uma vida criativa. E tive uma coisa que foi estar, apesar de ser muito marginal em muita coisa na minha vida, já ter uma profissão, estava a trabalhar desde os 17, isto já foi aos 19, antes da tropa, e de repente, a dado momento, estive sentado horas e horas, para não dizer semanas ou meses, a ver encenadores a darem didascálias e a cumprir as didascálias do texto. Olha, vai para a direita alta, olha, faz isto, mas com mais emoção. E no fundo, se fores a ver hoje, muita gente que sai de um conservatório de teatro não teve essa escola, tive essa sorte. Claro, Houve muitas coisas, desde coisas marginais a coisas que eu penso que já tinha que ser, e era a vida que estava determinando. de alguma forma predestinada. Era isso. Quando falamos da Malaposta, falamos de teatro em palco. No entanto, o teu caminho tem sido muito teatro na rua, também em palco naturalmente, mas muito dele na rua. Porquê essa escolha, porquê esse caminho e qual é o ângulo que tu gostas de dar às tuas peças e ao trabalho que vais desenvolvendo no nosso concelho também, digamos assim? Sim, o Teatro Nacional de Rua, a Artelier, Companhia de Teatro Nacional de Rua, depois da origem uma associação, nasceu numa outra fase da minha vida, por exemplo, por volta ali da Expo 98, em que eu já fazia artes de rua, em que eu já escrevia espetáculos infantis e de animação de rua, mas que de repente, com a Expo, não é, ao ver ali os olharapes, aquelas grandes montagens, eu soube o que é que fazia. Aquilo não tinha nome na minha cabeça. Eu já fazia, já construía aqueles mecanismos e aquelas máquinas de cena, mas não sabia que havia outras pessoas a fazê-lo. A internet ainda era uma coisa débil. A partir desse momento inscrevi-me num curso superior de dramaturgia para espaço público, em Marselha, que é a única, até hoje, universidade, não é uma universidade, o único curso para isso, e tive 3 anos a fazer semestres e lá está. E fui o primeiro a ter assim uma formação superior, ou prefigurativa, para uma formação superior em arte no espaço público. E até hoje só há 2 pessoas em Portugal com isso. Espetacular. De alguma forma no teu percurso há um momento que foi marcante, que foi a ida aos Estados Unidos e ao Burning Man, e o sucesso que aí adquiriram, visibilidade, notoriedade e acima de tudo também de alguma maneira o prémio, não é? Sim. Fala um bocadinho sobre isso, porque é que foram em contexto e como é que saíram de lá, não é? De alguma forma. Isto é quase como morrer agora, não é? Porque de repente nascemos e já estamos no culminar da carreira. Ou seja, houve realmente, depois de 20 anos aqui de rodar os 300 municípios do país, 18 países da Europa, África, Tunísia, Marrocos e tudo isso, e depois de repente ganhamos um prémio no maior festival de cultura alternativa, o Burning Man, com uma escultura de fogo. Digamos que se houvesse um Oscar para a nossa profissão, seria o Oscar, ou o Leão de Ouro, que é uma coisa mais europeia. Exatamente. O projeto em concreto foi o quê? O que é que tu levaste lá aos Estados Unidos? O projeto chamava-se O Nome da Rosa,
e era um projeto que, já dentro desta coisa de barcos e de ir à procura do que é em Portugal nos diferencia, nós fazíamos esculturas de fogo bidimensionais. E o projeto é um projeto de arte transformativa, em que o público fica transformado em ator. Ou seja, nós temos desde o início, como o grande mestre brasileiro, o Boal, tinha o teatro participativo. Ou seja, fazer com que o público faça parte da criação. E portanto, essa escultura é uma escultura de 9 metros, que foi feita por nós, sim, mas depois a preparação para o fogo era feita pelo público durante o dia e fazíamos sempre grandes conversas e explicávamos, e ao mesmo tempo nós também tínhamos como se fosse a obra representava uma deusa, que era a deusa Gaia, a Mãe Terra. Bem, isto já lá vai uns tempos, mas em breve tinha também uma grande roda de leme, e a grande mensagem era: ainda temos tempo de rodar a peça, rodar a obra com as mãos do homem e fazer com que a natureza regenere e não arda. Foi notório que nós ficámos durante 3 anos a ser prémio honorário Burning Man, não porque somos muito bons, mas porque veio o Covid e realmente a humanidade ia mesmo mudar, e aquela grande roda de leme deu mesmo a volta ao mundo e a humanidade ficou mesmo pernas para o ar. Não que tenha sido nada, não foi de ser profético, mas a verdade, vivemos tempo algo proféticos. É verdade. Falaste de leme, falaste de barco, e a minha pergunta agora remeter-nos-ia um bocadinho para outro projeto que eu já tive a oportunidade também de participar fisicamente, que é a Barca Criativa. A Barca Criativa. Em que consiste a barca? Quais são os motes, os propósitos e os objetivos? Olha, a Barca Criativa tem muito a ver com nós pensarmos outra vez a associação. Já tínhamos atingido um estatuto, até pegando no que vínhamos, num historial muito grande, e de repente éramos imigrantes à força. Aqui no Conselho de Loures estivemos, não importa agora dizer por que razões, mas 8 anos sem fazer nada, e com orçamentos microscópicos, e de repente, quando muda também a dinâmica e acaba o Covid, e mudam situações locais também, existem novas oportunidades aqui no Conselho de Loures, nós resolvemos virar-nos para um público que nos fazia muita falta. É que nós temos um público mundial, temos um público nacional, temos fãs em todo o lado, mas não temos comunidade aqui. E depois há também essa paixão pelo Rio Trancão e pelo Rio Tejo, que é muito antiga em mim. Eu sou um grande apaixonado pela náutica desde sempre, e como diretor artístico sou eu que vou ao comando da embarcação. Não haja dúvida, a nível estético, que realmente sou eu que vou dando as diretivas. E a esse nível, digamos que foi criar um festival dedicado ao público local, que pudesse ser útil não à companhia, mas um novo caminho, uma regeneração. Se o nome da rosa nos Estados Unidos ardeu e o mundo ia mudar, de repente chegamos à água, não pelo fogo, mas pela água, temos um novo caminho e temos um objetivo muito concreto, que é fazer com que a Loures se respeite e se reconheça o Rio Tejo e o Rio Trancão, que está muito afastado. Penso que aí estamos completamente de acordo com os políticos, com a componente política e com a dinâmica social que se tem adquirido. Agora, esta coisa de termos o rio ali com aquela ponte, ter vindo cá às Jornadas da Juventude, foi maravilhoso. A gente via aqueles planos do rio com a maré cheia e de repente parece que estávamos num paraíso, quer dizer, tipo, uau, que rio tão bonito, o Trancão. É lindíssimo. E então esta dedicação nossa a isto, e tanto que para o ano que vem, o festival acaba de terminar há 2 dias, daí eu estar rouco, tivemos cá uma comunidade internacional, convidados de Marrocos, convidados de Ceuta, que é Espanha, convidados de Cádiz, pessoas representantes de todas as comunidades do Rio Tejo, desde os pescadores avieiros, à Marinha do Tejo, na sua vertente. No último dia tivemos uma programação comum com uma associação do Parque das Nações. No mesmo último dia tivemos uma programação comum com o Conselho Vizinho de Vila Franca, ou seja, assim unir o Tejo e as pessoas que gostam do Tejo. Teve cá uma fotógrafa que é a Zélia, que é, digamos, que a grande memória da rainha, da memória do Tejo, das pessoas do Tejo. Ela é que eterniza os momentos de todas as comunidades do Rio Tejo. Tiveram cá pessoas da comunidade ibérica do Tejo. Portanto, digamos que além da arte, com pessoas vindas do Peru, da Bélgica, a fazer espetáculos, e o espetáculo feito pelos amigos da Barca, que tu tiveste a presenciar. Na passada sexta-feira em Santiria.
e que realmente estávamos num barco, não é? Um frio, que é para a gente, os poucos amigos que temos, não os perdermos. Exatamente. Mas que foi magnífico, porque foi a edição mais simples até hoje e ao mesmo tempo a mais real, a mais honesta. Então podemos dizer que a barca transporta a bolina à água numa linguagem de união, mas também de transformação. Isto agrada-te esta frase? Sim, agrada-me. Queremos, os grandes objetivos do próximo ano é eleger a água e também o Rio Tejo. Este ano a viagem foi por mar até Marrocos. O ano passado tinha sido por mar até Ceuta. Este ano vai ser por rio, desde Espanha, desde a central nuclear e dos transvases com que os espanhóis tiram a água do Tejo, até à Foz. Ou seja, este ano o Rio Tejo é realmente o central, em 2025. Já temos algumas parcerias até com uma ilha, isto é uma novidade, atenção, primeira mão. Com uma dos Monchões, e portanto as atividades em parte vão passar-se numa ilha, com uma série de parcerias com pessoas ligadas à náutica, para o público poder aceder, e o tema central vai ser a disputa pela água. Portanto, daí esta batalha naval do Trancão Tejo, com que encerramos o festival deste ano, ir ser, digamos que o ponto dramatúrgico final, mas também mais contundente, com espetáculos flutuantes, a passarem só em barcos e a ter uma programação que não é em terra, pela primeira vez. Esta programação de setembro de 24, ainda ficando neste mês, o que é que tu destacarias? Ou seja, foi multicultural, já percebemos, mas houve espetáculos de música, espetáculos de teatro, ajuda-me a perceber um bocadinho melhor a calendarização ou a programação de setembro de 24. Olha, eu creio que tu ficaste, tinha aqui isto, pensei que não ia usar, mas creio que tu ficaste com este livrinho, que chama-se Cadernos de Bordo Ficcionário, e este livrinho... Muito obrigado. Este livrinho, digamos que foi o manifesto da edição deste ano, onde nós metemos tudo o que não... digamos, o resumo da viagem, que depois se transformou num espetáculo. O grande destaque que eu dou é sempre para os encontros de sábado, para o simpósio, que é uma maneira simples de dizer conversas, onde convidamos pessoas das mais simples, como um mestre pescador que não sabe ler nem escrever, até, que era o mestre Calão, ali dos Avieiros da Póvoa, que pescou muito no Rio Trancão durante muitos anos, é um pescador do Rio Trancão, às enguias e tudo isso, e é um artista, é o artífice das casas avieiras e o artista das bateiras de rio. Nós vamos para o ano inaugurar, lançar um barco tradicional, o primeiro barco do Trancão, que volta ao Trancão, será uma bateira tradicional oferecida pelos pescadores, feita por eles, mas destacar esse simpósio onde tivemos cá um eminente estudioso do Corso e da pirataria, que publica fascículos científicos nas academias, nas diferentes academias, nomeadamente na revista da Academia da Marinha Portuguesa. É o maior eminente estudioso das defesas do Algarve e do Mar das Éguas, que era o tema deste ano, o eixo luso-marroquino, luso-hispano-marroquino. Então o Fernando Peçanha trouxe-nos essa coisa, e uma série de outras, desde a comunidade cigana de Loures, passando pela comunidade náutica, passando por uma ativista da defesa dos povos Amazigh, Berber, os habitantes originais de Marrocos, passando por uma representação das marionetas. Pronto, foi isso, foram espetáculos de teatro, um espetáculo de dança e um espetáculo de piano, ambos na beira do Rio Tejo, Trancão. Espetacular. Espetacular, e tive a oportunidade de assistir, como dissemos, em Santiria ali, é um espetáculo absolutamente delicioso. À parte da barca criativa, que outros projetos tens desenvolvido no nosso concelho? O que é que tens feito nos últimos 2, 3 anos por cá? Olha, as coisas mudaram, é verdade, mudaram. O Ricardo Leão, o nosso presidente, ter-nos convidado para uma obra de escultura, dando sequência às esculturas que nós também temos feito no estrangeiro e noutros pontos do país, e foi muito simpático. Em vez de convidarem outro artista de fora, darem-nos essa curadoria e fazermos a obra do Carnaval de Loures, que foi uma obra muito interessante, que também está um bocadinho mal comunicada, devia ser mais comunicada, e que o público provavelmente ainda não percebeu, mas estou disponível para fazer umas jornadas de comunicar a obra, porque a obra, como é um palhaço, comunica muito bem com as crianças,
E há muitas hipóteses, por exemplo, estou-me a lançar ideias para o próximo Carnaval, fazer um evento em que as crianças possam assistir à história da obra, mas também à história do Carnaval. Podia ser aqui uma maneira das crianças levarem para casa e contar aos pais o que é que os escultores, o que é que os autores da obra queriam comunicar ali com aquela obra singular ao mesmo tempo muito direta, é uma cara de um palhaço, mas ao mesmo tempo com aqueles arcos que são sempre, como é que se diz, abstratos e que requerem interpretações. Já houve interpretações maravilhosas, tipo, é uma bola de sabão, coisas que o público se mete a fazer, ou tipo, a que mais nos agradou e a mais próxima da verdade é a vida está sempre cinzenta e as pessoas sem cara, até que finalmente no Carnaval sai-lhes a máscara. Essa é a que eu adotei para mim e acho que é uma boa explicação, não é? Passamos ali o dia repetitivo, mês atrás de mês, sem cara, até que sai a verdadeira persona. O verdadeiro eu desmascara-se no Carnaval. É, porque a teoria da máscara do teatro diz isso, que nós não nos mascaramos de algo, nós mostramos o que somos. Andamos sempre mascarados do que não somos. E quando chega ali a malta solta a franga, não é? Solta o diabo, que é essa a ideia do Carnaval, é soltar o escondido. Mas também o bom, soltar tudo o que tens dentro. Então esta coisa de ter aquelas repetições e depois finalmente uma cara a sorrir, é um bocadinho isso. Mas também não podemos deixar de dizer que é uma homenagem, uma auto-homenagem, nós somos saltimbancos, então quando produzimos aquela figura do saltimbanco, nós que fazemos teatro de rua há 30 anos, eu creio que o Presidente também pensou nisso e que juntou o útil ao agradável, portanto, saudações para isso. E parabéns, porque já vi a peça e gosto, eu pessoalmente gosto muito. E que mais projetos é que tens em carteira? Ou seja, falámos um bocadinho do percurso de forma rápida, falámos do que tens feito em Loures, o que é que tu perspectivas a curto prazo e para o ano 2025 na tua companhia? Olha, nós fizemos há pouco tempo, antes do festival, uma reunião sucinta, até porque os orçamentos fecham agora, não é? E, portanto, vimos que para o projeto da Barca Criativa há muito por onde crescer, nomeadamente a nível da comunicação. E também do investimento, por exemplo, morreu o Fausto, já não dá para cá trazer o Fausto, mas cabia muito bem, não era? O Fausto num festival dedicado ao Rio. E era um grande nome da cultura que trazia muita gente à beira-rio. Portanto, uma homenagem ao Fausto, com certeza para o ano, poderia ser interessante. Por exemplo, a Barca Criativa. Também temos toda ali aquela zona do Rio, da Eco, e nós estamos a escrever e já enviámos para o município uma proposta de reunião sobre um possível, até na sequência disto das obras de espaço público, de haver algumas obras de arte, algumas esculturas, com a ideia do Leave No Trace, ou seja, obras sem rastro ecológico, obras nossas, a curadoria, mas artistas locais, muita comunidade a participar na construção, ou seja, não serem obras só de artistas, serem obras com curadoria de artistas, mas feitas com o envolvimento das pessoas, inclusive a parte até com música e tudo isso, e depois haver um circuito que fica à beira-rio e que vá todos os anos inaugurando até daqui a 5 anos termos 10 obras, se possível, em que o público possa fazer um circuito de arte pública à beira-rio. O que estás a dizer faz-me lembrar uma expressão que aqui há alguns anos ouvi de um amigo que também é artista plástico, que é mas também é acupuntor, que é o Jorge Ponce, que é brasileiro, e que ele dizia, é chamada acupuntura urbana, Isso. que é quando uma agulhinha ali, uma agulhinha acolá, de maneira que a energia flua, não é, nas diferentes zonas, não é? Sim, porque temos algum receio que tudo se vá proporcionar para haver lanchonetes e Coca-Colas e eventualmente espaços culturais como às vezes faz-se assim uma coisa, aqui vai haver cultura, não é? Mas depois não há, porque tem muito sol, ou porque... E depois ficou lá um anfiteatro, há montes de anfiteatros, ou eventualmente montes de coisas para bicicletas, mas depois a cultura não tenha verdadeiramente o espaço. Também uma das obras que gostava que tivesse a ver, existem muitas embarcações abandonadas e afundadas, existe um estaleiro que tem várias dessas embarcações, recuperá-las para um projeto também de cidadania, para fazer relacionar o nosso território com a náutica, com o passado, porque sim, o rio, por exemplo, não está documentado se calhar em lado nenhum, mas é muito possível que o Dom Dinis tenha chegado a Odivelas
pelo Trancão. É possível. Está na história. Exatamente. As subidas do Trancão com grandes embarcações era uma realidade. O Trancão era uma autoestrada do Marle, do mercado abastecedor da região de Lisboa. Ou seja, nós estamos cá também para fazer a arte servir para qualquer coisa, para fazer a mediação entre o património histórico e as pessoas. Então, mas só conseguimos se houver apoio a estas ideias. Se não aparecerem, como chamam, os paraquedistas. Exatamente. Fora do Conselho, que outros projetos é que tu tens neste momento em curso ou na calha para o próximo ano? Também para ainda para este ano, claro, e para o próximo ano. Claro. Temos uma missão no Guadiana, que está a acontecer agora, vai começar já em novembro, em Vila Real de Santo António, com algumas parcerias com o município de Vila Real de Santo António e fazendo a ponte com Punta Úmbria, do outro lado, e Mazagón, que foi de onde Colombo partiu para a América. Portanto, resultante das nossas expedições náuticas, são também embaixadas culturais. Portanto, este projeto da Barca Criativa não é só do Conselho de Loures, é também manter a nossa dinâmica internacional. E, portanto, e aí vamos estar a trabalhar os 250 anos de Vila Real iluminista. Ou seja, desde que se passou a Arnilha, a antiga cidade de piratas, e depois veio o tsunami, como a 1 de novembro de 1755, e de repente não, mas depois o Marquês de Pombal cria a nova Vila Real de Santo António, deixa de ser Santo António da Arnilha. Saímos à rua para honrar a nossa casa comum, o património, onde nenhuma nação é maior do que a pátria de cada um. Temos também a pretensão, em 2026, de chegar a Cabo Verde, uma vez que existem muitos festivais, o Mindelact, que é um sonho de lá estar, onde está o João Branco, por exemplo, que falámos ainda há pouco, que além de ser filho do Zé Mário Branco, também é filho de uma grande senhora do teatro, e que é pouco conhecida, que é a Isabel Alves da Costa, e que escreveu aos cadernos do Rivoli, e que um dia escreveu sobre nós a dizer: Artelia Teatro de Rua, os únicos em Portugal que se assumem e que não têm vergonha de dizer que são teatro de rua, numa altura em que ser teatro de rua era ser só saltimbanco, ainda não estava na moda, mas já não está outra vez. Já esteve e já saiu. Já esteve e já saiu. Ora, tu, pela tua experiência, pelos anos que tens disto, vamos usar esta expressão, como é que tu vês neste momento, de uma forma mais generalizada, descentramos aqui um bocadinho do Artelier, o teatro em Portugal? O que é que tu vês, o que é que tu achas e o que é que tu pensas vai ser o futuro? Olha, eu não te sei dizer, sabes, nós somos realmente marginais. Nós não fazemos parte do teatro em Portugal. Nós fazemos parte de um movimento de artistas muito alternativo e que se move muito pela sua verdade interna. Muito pouco de andar à procura do que é que os outros andam à procura. Muito mais do ver e do contar. Por isso é que agora os nossos projetos estão todos à volta do livros de viagem. Não te enquadrarias em uma corrente artística, surrealismo ou... É assim, se tivesse que meter uma etiqueta, Sim. seria um cyberpunk cibernético contra a cultura neo-tradicional. Contra a cultura. Sei lá, não sei. Não Mas sei. é bonito. Mas Sim, é... eu costumo dizer que faço novas tradições. A mudança é a maior tradição do mundo. Correto. As tradições. Pois mudar foi aquilo que o homem sempre fez. É realmente o que é tradicional. É mudar. A coisa mais tradicional. Há um dia um senhor estava a fazer um bolo e disse: mete este bolo no forno. Não podes, que a avó faz sempre isto em dois tabuleiros. Então houve uma grande discussão, quase que se bateram o irmão e a irmã, e foram ter com a avó, e ela disse: filhos, não, é porque o forno era pequenino, e primeiro ia um tabuleiro, depois ia o segundo, porque a gente era tantos, precisávamos dois. Então, quando o forno cresceu, a tradição há de ter que mudar, não é? Exatamente. Isto foi o Luís Fernandes, que é o diretor do Gestor Nudo em Águeda, que é uma grande associação, tem um teatro de festival cómico, e que contou esta história e eu nunca mais me esqueci, porque isso das novas tradições é mesmo interessante. Velharias antigas, mas novas. Espetacular, não?
E gostei dessa definição. Assim, mas novas tradições parece-me Novas claro. tradições parece maravilhoso. Chegando aqui a uma reta final, perguntava se havia alguma coisa mais que tu gostasses de destacar ou dizer neste momento, aqui ao nosso público, aos nossos leitores também do Jornal de Loures. Havia algo assim, um cunho final que gostasses de deixar? Além de agradecer à minha mãe e ao meu pai. Além de agradecer à minha mãe e ao meu pai, queria agradecer aos outros todos. Porque isto só é possível com acreditadores. Malta que acredita. Malta que diz, que está bem, vamos fazer. E esses acreditadores são esses logotipos todos oficiais e institucionais. Passa pela Câmara Municipal, passa pela Junta de Freguesia, passa por ti, passa por... e depois por todos os que vão lá trabalhar um bocadinho voluntariamente, ou não, ou mesmo recebendo, mas recebendo uma ninharia porque nós não temos mais, ou recebendo bem, mas dando o litro. Ou seja, todas as pessoas, o público, que vai naquelas noites de frio de rachar, ali 100 pessoas que estavam naquele momento, é incrível ter ali aquelas pessoas todas, num pontão à beira-rio, separado de Loures. Portanto, eu acho que é isso, aos acreditadores, e principalmente uma mensagem de solidariedade para os que sofrem hoje, para as pessoas que sofrem e que não têm hipótese de se exprimir, porque a arte é uma forma de expressão. Então a todos aqueles que não têm forma de se exprimir, que encontrem e que lhes seja feliz a vida nesse sentido, que consigam encontrar como se exprimir. Espetacular. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno. Eu é que te agradeço já agora, a ti, à equipa que aqui está a possibilitar esta, e à malta lá em casa, está sempre bem, é isso. Foi esta a entrevista com o Nuno Paulino, Atelier Teatro Nacional de Rua. Muito obrigado.